Gente, vamos dar continuidade aqui. Na número 5. Quando uma célula com genótipo Azão, Zão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho se divide por mitose, formará células filhas com que genótipo? Quando a gente fala em mitose, a célula, o genótipo resultante vai ser o mesmo da célula mãe. Então, na mitose, sabendo disso, a gente já sabe que na mitose vai ser Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Aí, na célula germinativa, seriam nas células sexuais, dará origem a gametas com genótipo. Aí a gente faz a mesma coisa da questão anterior. Azão só pode dar azão. Azão, azão. Bzão, Bzinho pode dar Bzão e pode dar Bzinho. E também tem Czão e Czinho. E aqui é a mesma coisa, pode dar Czão e Czinho. Então, quais vão formar aqui? A gente junta. Azão, Bzão, Czão. Azão, Bzão, Czinho. Azão, Bzinho, Czão. E Azão, Bzinho, Czinho. Aí essa é a resposta. Vamos para a próxima. O nanismo é uma condição herdada como caráter monogênico. Um casal com essa condição tem um filho com nanismo e um filho normal. Qual o genótipo dos genitores e qual a chance do próximo filho desenvolver nanismo e ser menino? Gente, então, aqui, primeiro a gente olha aqui para uma doença herdada como caráter monogênico. Monogênica que tá como fala, meu Deus, esqueci. Num único par de alelos. Então, não seria o caso da primeira lei de Mendel, da segunda lei de Mendel, seria o caso da primeira lei de Mendel, entendeu? Aí ele fala que um casal com essa condição tem um filho com nanismo e um filho normal. Então, tem que ter as duas características. Deixa eu só botar aqui com essa condição. Tem filho com nanismo, qual é o genótipo dos genitores e qual é a chance do próximo filho desenvolver nanismo e ser menino? Aqui, ele teve um filho com nanismo e um filho normal. Só que eles têm a condição do nanismo. Se o nanismo fosse, vou fazer aqui embaixo, tá? Deixa eu só identificar aqui que é a questão 6. Se o nanismo fosse recessivo, eles teriam 100% de filhos recessivos, certo? Então a doença não é recessiva. Isso a gente já nota pelo cruzamento aqui. Alice, não entendi, explica de novo. O cruzamento entre azinho e azinho vai dar 100% azinho a azinho. E nesse caso, eles tiveram um filho com nanismo e um filho normal. Então, por isso que não pode ser, a doença não pode ser azinho a azinho, porque senão eles teriam 100% de filhos sendo azinho a azinho, sendo com nanismo. Então, provavelmente a doença é azão. Só que eles tiveram um filho normal. Se a azão a gente coloca como a doença, qual vai ser o normal? Azinho. E pra você ter azinho, azinho, por que eu botei azinho, azinho direto e não só azinho? Porque o gene recessivo só se expressa quando ele tem 2 dele, né? Quando ele tá junto. Então, por isso que eu já boto direto azinho, azinho. Então, precisa vir um do pai e um da mãe. Então, o que tá faltando aqui no genótipo? Um do pai e um da mãe, azinho. Então, esse é o genótipo dos genitores. Já descobrimos a primeira resposta. No qual o genótipo dos genitores? Azão, azinho, azão, azinho. Qual é a chance do próximo filho desenvolver nanismo? Então, aqui nesse caso, bota aqui assim e faz cruzamento normal. Então, azão, azinho com azão, azinho, azão, azão. Gente, perdão pelo barulho, se tiver muito barulho. É que eu tô na loja da minha mãe. Mas, enfim. Então, dá esse resultado aqui, certo? Então, a gente vê que tem 1, 2, 3,
75% de nascer com nanismo, ou 3/4, né? E 1/4 ou 25% de nascer normal. Aí ele quer saber do próximo filho desenvolver nanismo e ser menino. Lembra quando ele pede o sexo específico que a gente tem que fazer? Multiplicar por 1/2, que é uma chance entre dois sexos. Uma chance de ser masculino entre masculino e feminino, uma chance de feminino entre feminino e masculino. Beleza. E o nanismo tem quantos aqui? Possibilidade de ser 3/4. Então a gente vai multiplicar isso. 3/4 mais 1/2 dá 3/8. Então essa aqui é a resposta final. Vamos para a próxima. A Coreia de Huntington, sei lá como fala isso, uma doença rara e fatal que se desenvolve na meia-idade é causada por um alelo dominante. Qual a probabilidade de um homem cujo pai teve a doença e tem um irmão sem a doença também desenvolvê-la? Então, a doença é caracterizada por um alelo dominante. Então, doença... Vamos botar aqui um Czão, né? Porque é Coreia, não sei o que lá. Automaticamente a gente pensa que o normal ou sem a doença é Czinho, certo? Beleza. Ele falou que o pai teve a doença. O pai teve a doença. Então, o pai é Czão traço. O filho, ele falou, o pai teve a doença e tem um irmão sem a doença. Então, ele tem um irmão Czinho. Aí, ele precisou receber um Czinho da mãe, um Czinho do pai e um Czinho da mãe. Só que aqui a gente não tem muito como saber o cruzamento, né? A gente tem que pensar aqui bem... Peraí, Czinho. Por quê? A mãe pode ser Czinho ou Czinho, certo? Gente, eu acho que nessa questão tá faltando informação. Então, eu vou fazer os dois possíveis cruzamentos, que é Czinho. Porque, por exemplo, isso aqui a gente tem certeza. Porque o pai teve a doença. A doença precisa ter um Czinho. E a pessoa normal precisa ter Czinho, já que a doença é caracterizada pelo Czinho. Então, um precisou vir da mãe e um precisou vir do pai. Então, assim, ao contrário, né? Do pai e da mãe. Isso aqui a gente tem certeza. Mas aqui a gente vai ter que chutar, porque ela pode ser Czinho ou Czinho. Então, a gente vai fazer os dois cruzamentos pra ver. Aí a gente colocaria na resposta, se a mãe for tal, vai ser tantos %. Ai, pausei pra espirrar, gente, perdão. Aí aqui esse cruzamento. Depois eu vou fazer Czinho, que é o pai, com Czinho. Então, esses são os dois possíveis cruzamentos. Aí ele quer saber qual a possibilidade desse filho também desenvolver a doença. Então, a gente responderia o seguinte. Deixa eu só terminar aqui pra divisão ficar um pouco melhor. Então, se a mãe for Czinho, terá 75% de chance de ter a doença, certo? Ou 3/4. Ou 75%. E se a mãe for Czinho, terá 2/4 ou 50% de chance de ter a doença. Aí eu colocaria a resposta assim. Vamos para a próxima. A visão normal, hipoteticamente, depende da presença de pelo menos um alelo dominante dos genes Azão e Bzão. Se você examinasse a prole coletiva de um grande número de casamentos Azinho, Bzão, que proporção fenotípica você esperaria encontrar?
Então, tendo azão, Bzão, visão normal. E todo o resto, visão... Vamos botar visão ruim, né? Vou botar aqui, resto, porque a gente vai ver isso na tabela. Eu vou fazer a tabela... Vou ver se dá pra fazer, acho que dá pra fazer aqui. Então, ele dá um cruzamento aqui, azão, azinho, com azão, azinho. Primeiro a gente faz separado as características. Bzão, Bzinho, com Bzão, Bzinho. É isso? Isso. Então, 2 heterozigotos com 2 heterozigotos. Com outro heterozigoto, na verdade. Então, a gente vai juntar primeiro. Por mais que seja uma de segunda lei, a gente vai juntar primeiro na tabela de primeira lei, que é essa com 4, esse joguinho da velha. Depois a gente vai juntar as características. Então aqui azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Agora a gente vai colocar todos esses resultados na tabela. Então aqui, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Deixa eu botar um pouquinho mais pra cima. Aí depois a gente vai colocar os resultados do B aqui em cima. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Aí a gente vai fazer a famosa tabelona de segunda lei, odiada por muitos. Então, agora a gente vai fazer o que a gente faria nessa tabela de primeira lei, só que numa forma maior. Então, a gente vai juntar as características da lateral com as de cima. E depois vai ver o que a resposta final. Então, aqui a gente vai juntar azão, azão, Bzão, Bzão, azão, azão, Bzão, Bzinho, azão, azão, Bzão, Bzinho, azão, azão, Bzinho, Bzinho. Azãozinho, 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 Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. E cuidado, porque às vezes a gente acaba se perdendo, né? Faz mais fácil com atenção.